Mas ainda dá tempo de entrar, vai entrar ainda. Dá tempo. Às vezes é a internet, professor, que é Vou ruim. contar. Tem isso, mas estava na aula da outra. Então vamos ver. Que foi, Calvin? Vocês sabem da novidade? Sabe, Laís? O quê? Cadê Do o que, professor? Não falo. Natália, nós temos aqui nossa sala um Lá apresentador. vem. Verdade. Sim, que Vocês já é. sabiam? O cara, Calvin, cara apresentador, Calvin, um artista na sala de aula. é verdade, ele, Vocês viu? devem... Ele é babado, como ele fala. Ele é 1001 utilidades, professor, porque eu nunca vi igual esse menino, viu? Vocês assistem o programa dele? Não, Vocês nem já sabia, vou sabiam? pedir para ele mandar para mim assistir ele. Aí, Calvin, para aumentar Vou sua mandar no audiência. grupo para todo mundo seguir lá. E aí ele fez bem caladinho, né? Nem divulgou. Aê, Calvin, viu? Grupo. Eu falei logo. Ele é o cara. Não sou... Igual a professora. Igualdade. Arrasou, viu? Eita, verdade. Sou baú para guardar. Clarissa, arrasou. Ninguém... Essa semana Ninguém aqui é eu baú, apresentei né? agora. É todo É sábado, baú. e dá para vocês conferir. Tem que falar mesmo. Mas aí é bom, propaganda para você, né, Calvin? Propaganda para você, para aumentar. Eu não assisti o segundo, não, que eu estava chegando de viagem ontem de noite, né? Cheguei quase meia-noite. Aí sábado eu estava de viagem, como eu disse que eu ia no Rio Grande do Norte, aí... mas eu vou assistir de novo. Eu assisti o primeiro, né? De calma. O segundo foi engraçado. Tá? Eu imagino. Eu assisti, foi bem legal. Vou assistir E é agora. bom que a gente falou sobre linguagens, então a galera que está tendo aula aí com o Anderson, né? Por incrível que pareça, o tema da semana foi linguagens, línguas. Aí dá pra tirar um proveitozinho aí. Entendi. E aí, vamos nessa? Falei lá no grupo. Né? Tava em outra aula, tava todo mundo na minha aula. Não tem negócio de internet não, viu, Laís? Sei que rola a camaradagem de vocês. Eu não. Às vezes a internet outros. eu não lembro, mas eu acho que tinha 15 alunos na outra aula. Tem que participar. Mas às vezes não tem problema da internet, mas estava na outra aula. Não é não, Calvin? Qual que você vai dizer? A gente vai estudar o que agora? Gente, ele vai chorar. Não fale nada, não. Ameniza o ego dele. Não fale nada, não. Passar aqui. Meu Deus, vai nada, todo mundo vai assistir a aula dele. Vou passar agora uma atividade, valendo 3 pontos agora. Quem não tiver aí, perdeu 3 pontos já. Quem perdeu? Quem não tá? Quem não assistiu, já perdeu. Oxe. Meu Deus, cadê a aula, Fê? Vou mandar uma mensagem para Aqui na Bahia, o plantão é duro. Aqui não tem conversa. Lembrei que na sala de aula, o professor fazia assim, ó, quem foi embora, todo mundo vai perder ponto. Igor Santos. Nada, bota a corda no peixe, você espera a morte. Vai assim, o plantão é duro. Aqui a gente fala que o plantão é duro. Quem não tiver já perdeu. Cadê, gente? Quem foi que entrou agora, meu Deus? Igor, né? Igor, boa tarde. Você tá me ouvindo? Alguém conhece Igor? Igor. Som. Seu Igor Santos. Oi, professor. Oi, tudo bom? Você tá com... Seu e-mail não tá cá no SWAP, não? Estou, professor. O e-mail institucional? O e-mail acadêmico, só que eu não estou no computador agora, viu? Aí eu entrei pelo meu pessoal. Não, tranquilo, é porque
Raíssa estava pedindo para, como é que eu vou falar? Para sincronizar que tem mais alunos no Google Sala de Aula do que no Swap. Aí eu tenho que pegar, fazer manual, né? Eu acho que eu vou ter que fazer manual para fazer essa sincronização. Senão a galera não tem acesso. Mas eu acho que é da outra turma que está faltando. Mas beleza, seja bem-vindo, viu, Igor? Vamos? Obrigado. Aí, já tá no 15, já melhorou. Valeu. Melhorou um pouquinho. Bora lá? A gente foi... Geisiane, só porque eu falo, Geisiane vai embora. Cadê Geisiane? Ah, foi, tá aqui. Tá aqui ou não tá? Não sei. Então, vamos deixar de conversar mole, vamos conversar. Nossa aula, né? Tinha caído. Ah, tá aí você, né? Não me abandone não, Geisiane. Eu sou gente boa. Aí voltei rapidinho, foi só o tempo de conectar de novo. Beleza, vamos lá? A gente... Professor, rapidinho, rapidinho. Oi. O senhor tem moto? Ale. Não. O senhor tem moto? Mas imagine se o senhor tivesse, deixasse ela na frente de casa, aí quando fosse procurar não achasse. Como é que você ia falar? Fui roubado. Minha moto. Me roubaram. Cadê minha moto, né? Porra, brincadeira. A colega de vocês estralando o professor, né? Mas vamos lá. Mas já me chamavam, falavam isso, essa piada infame. Né? Conheci essa piada. Na hora passada a gente não teve, que foi carnaval, foi quarta-feira de cinzas, não teve. Aí na outra a gente foi a apresentação, né? De vocês. Agora a gente vai falar sobre a primeira aula com conteúdo. Né? Eu vou ver se eu vou mandar o plano para vocês darem uma olhada e acompanharem. Né? Como a primeira aula foi só apresentação, então seria já o segundo assunto já, mas no caso vai ficar sendo o primeiro. Qual é o primeiro assunto? A gente vai, como a gente nesse primeiro bloco nós vamos estudar organização de trabalho, Taylorismo, Fordismo, globalização, etc. A gente está falando basicamente de trabalho, né? Como se constitui a divisão social do trabalho no capitalismo e suas várias formas, né? Basicamente isso. Então, assim, na sociologia, começando, ela tem alguns conceitos bem importantes, né? Tipo, o próprio trabalho, você tem um conceito de alienação, você tem um conceito de classe social, e dentre outros conceitos, né? Mas são conceitos que eles são trabalhados, estudados não por um autor somente, né? Mas por vários autores de tradições teóricas e metodológicas distintas entre si. Né? Weber fala de classe social dentro da perspectiva da sociologia contemporânea dele, ou da sociologia compreensiva dele. Marx vai falar dentro da dialética materialismo, dentro do marxismo. Né? Durkheim, funcionalismo. Aí Bourdieu, já na sociologia contemporânea, vai compreender e tentar explicar a classe social de outra maneira. Tal. Então, são, assim como a alienação, assim como o trabalho. Né? O trabalho, nesse caso, nossa aula hoje vai ser sobre a categoria do trabalho. Por que sobre a categoria do trabalho? Porque o trabalho, obviamente, é uma atividade que está ligada à atividade econômica, ele toma o centro da sociabilidade no modo de produção capitalista, né? E na sociologia. Né? Na sociologia, o trabalho é um dos conceitos centrais dela, né? Para essa diversidade de autores distintos. Então, é tão importante o trabalho para a sociologia que um autor da sociologia contemporânea, Klaus Hoff, né, um alemão, ele justamente lá na segunda metade do século XX, né, na década de 70, 1970, ele vai escrever um texto justamente dizendo o contrário, perguntando, o trabalho ainda é a categoria central da sociologia?
ou da modernidade, do capitalismo, ele vai defender a tese que não. Mas ele defende essa tese que não, porque justamente o trabalho tinha esse estatuto, né, de estruturador da organização social. Então, vamos lá. Eu vou falar do trabalho, basicamente, em Durkheim, Marx e Weber, nos três autores clássicos, né? Quando a gente vai estudar as sociedades... Diga lá, Isa. Não, nada não, foi porque eu fui pensar. Tá certo. Quando a gente vai estudar algumas sociedades chamadas pré-capitalistas, né, a gente vai ver que algumas dessas sociedades, vamos pegar a sociedade feudal, né, que o capitalismo surge com um embate lá na Europa com a sociedade feudal, para ficar mais claro para vocês entenderem. A sociedade feudal, ela se estruturava basicamente com o quê? Com a religião. Na verdade, gente, a religião tinha um centro, uma centralidade, né, de estruturação da sociedade, né? Logicamente que, segundo o pensamento, por exemplo, segundo o materialismo histórico, há uma inversão, né? Não seria a religião, mas a própria divisão do trabalho. A divisão do trabalho faz com que exista, produza, né, determinadas formas ideológicas, né? E essas determinadas formas ideológicas, algumas vezes, tornam-se um pouco independentes das próprias relações de produção e, na aparência, passa a ser ela como estruturadora, né? Mas, grosso modo, era, pelo menos aparente, né? Aparentemente, a estruturadora da vida social, né? Por quê? Os nobres, as relações de trabalho, que eram relações... Está gravando, Luiz? Já está gravando. As relações de trabalho, o locus do trabalho, nesse caso, né, eram determinados pela própria religião, né? Os nobres, os aristocratas, eram aristocratas porque eles tinham determinada sangue, e esse sangue era justamente porque a família deles era nobre, porque era uma determinação divina, né? Essa leitura, vamos dizer, uma leitura não marxista, né? Divina. Os servos era a negação da aristocracia, né? Os servos não tinham isso, né? Porque os servos eram a ralé, né? Os plebeios, até os burgueses, né? Tem uma luta intensa da burguesia para tomar o poder político e econômico. Então, aquela estrutura da sociedade, grosso modo, era determinada pela religião, pelo catolicismo, né? Que tinha uma força muito grande na Idade Média. Então, o local era, por causa disso, as relações que se estabeleciam entre um grupo, entre uma classe social, entre um grupo social e outro, era assim, né? A religião tinha um poder muito grande nas normas sociais, né, de dizer, determinar o que era legítimo, o que era ilegítimo, o que se poderia fazer e o que não se poderia fazer, né? Pensemos, a gente pensa, lembra assim, naquelas chamadas bruxas, né, que eles consideravam bruxas, né, que eram julgadas, condenadas, mortas, etc. Então, o poder religioso era um poder muito grande, né, como forma de estruturação dessa realidade, né? Não havia uma distinção entre os estados absolutistas, né, e a Igreja Católica, né? O catolicismo apostólico romano, vocês sabem disso, né? Como a aristocracia francesa, alemã, inglesa, tinha uma forte relação com a Igreja Católica, principalmente na França, né? E também os protestantes, né? Os protestantes é outra história. Mas a religião tinha um poder social muito grande naquela época. Aí surge um desenvolvimento da própria modernidade capitalista, das relações capitalistas, né? Se desenvolve o capitalismo
com a Revolução Gloriosa, aí tem o que? A Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, há essa ruptura, gente, né? Se constrói, se destrói essas relações feudais, né? Principalmente se questiona muito o poder que a igreja tinha na sociedade, né? Vocês lembram, né? Quando a gente estuda a Revolução Francesa, que lá é aquele marco em que há uma separação radical entre o Estado e a igreja, né? A igreja não mais se intrometia nas questões políticas, né? Então, seria construído um corpo de leis, né? Do Estado Democrático de Direito, de leis impessoais, nas quais o Estado democrático seria, na verdade, né? Obedeceria agora essas leis, né? Essas leis impessoais, no caso, né? Leis impessoais, né? Que se fundamenta no princípio da igualdade, né? Impessoalidade no sentido não há nenhum tipo de discriminação, né? Num determinado grupo social não vai ter maior poder do que outro grupo social. Não. Com a Revolução Francesa, o princípio da igualdade ele passa a ser estruturador das relações sociais, econômicas, políticas, etc. Então, esse poder que a igreja tinha de estruturar a sociedade, né, ele vai se perder a partir da Revolução Francesa. Né? Aí, capitalismo, todos os três autores falam, né, tanto os três autores clássicos, tanto Marx quanto Weber e Durkheim, capitalismo tem a sua particularidade, né, que vai se distinguir de outras formas sociais. Qual é essa particularidade, gente, do capitalismo? Né? Calvin, Laís, Falante, Natália, qual é essa particularidade? Qual é o centro da sociabilidade capitalista? Bora? Alguém sabe? Consumo. Consumo Cortou e aplicação de tudo, Kelvin. bens. Tá ainda no caminho certo. O que é o centro da sociedade capitalista? A própria economia. E qual é o fundamento da economia? A relação de O trabalho. capital. O capital, no caso, o capital. Mas relações econômicas. Mas o capital o quê? É uma relação social que se estabelece entre os possuidores e aqueles que não possuem a propriedade privada dos meios de produção. Então, o trabalho toma o centro, a atividade econômica toma o centro. Né? Então, todos nós aqui, quem está assistindo a aula aí, e eu aqui, nós não temos mais nenhum tipo de privilégio, porque meu sobrenome é Miyamoto, ou Telemi Silva. Beleza, vai lá, Léo. Não vai ter atividade não, viu, velho? É só brincadeira. Minha. A gente não é melhor, eu não sou melhor porque meu sobrenome é Miyamoto, você não é melhor porque seu sobrenome é Silva, tem dois Silva, né? Porque Silva, o outro é Neto, você é Santana, o outro é Pontes, Leme Silva, outra Lima aqui, Santos, dentre outros. Ninguém tem nenhum privilégio porque nossa família é de uma tradição religiosa tal, que merece, por ser dessa tradição religiosa tal, merece um tratamento privilegiado perante outras pessoas. Nenhum burguês mais rico do mundo, ele tem nenhum tipo de privilégio que se assente nesses sentidos, ou pela consanguinidade, ou ele é um enviado de Deus para a Terra, por isso que ele é rico, etc. Não. Nada disso existe na sociedade capitalista. Não estou dizendo que o nome, como uma ferramenta de status, um sobrenome, as pessoas não vão olhar para ele. Não, não é isso. O que a gente está falando aqui é que ninguém se torna importante mais porque pertence a determinada tradição religiosa e ninguém é superior porque descende de uma determinada família, etc., que é melhor do que a outra. Né? Ninguém faz isso. Como o Calvin falou, né? Esse processo da atividade econômica do capital, uma pessoa vai ter uma determinada importância
através da quantidade de bens materiais, principalmente materiais, que ele possui. E essa quantidade de bens materiais que ele possui é oriunda da economia, da atividade produtiva, ou seja, das relações de trabalho. O trabalho torna-se o centro dessa estrutura da sociedade na modernidade capitalista. Que a gente está falando disso. O trabalho toma o centro, né? É a partir do trabalho que, por exemplo, se constitui uma identidade, um pertencimento a determinado grupo social, né? Um determinado pertencimento à classe trabalhadora. Eu sou professor, Calvin é apresentador, né? De programa lá na TV, esqueci o nome da TV, depois você me lembra, Calvin. Fulano lá é dono de determinada empresa, Agreste TV, pronto. André trabalha com determinada coisa, né? Então é isso, trabalho, nós somos isso, nós somos o que nós trabalhamos, né? Pelo menos nesses autores, né? O trabalho toma o centro, né? Então, da grande divisão entre duas classes sociais distintas, que é a burguesia e o proletariado, então, até na construção das identidades, né? Do que nós somos, né? Nós não somos, eu não sou Ridêmio Soares Miyamoto, pertencente à família Miyamoto, de uma tradição religiosa X, não. Eu sou Ridêmio Soares Miyamoto, professor de sociologia, etc. Outras coisas mais, lógico, mas principalmente professor de sociologia, né? Calvin é apresentador da Grande TV, Jéssica faz tal, Laís faz tal coisa, Igor é jogador de futebol, Rita, etc. Jorge Paulo Lema é o segundo homem mais rico do Brasil. Então, a economia toma o centro, né? Todas aquelas outras objetivações sociais, religião, ciência, filosofia, arte, etc., todas elas tornam subordinadas a essa questão econômica, que tem como centro o próprio trabalho. Então, esses autores estavam falando de como o trabalho toma o centro da estrutura da sociedade capitalista, né? Para Marx, não é só... Para Marx, o trabalho é a categoria fundante do ser social, né? Então, para Durkheim, a modernidade capitalista ela se explica pela forma como ocorre a divisão do trabalho, né? Para Weber diz que o capitalismo se desenvolve por uma nova forma de se encarar o processo de trabalho. Então, você vê que esses três autores, Weber com sua sociologia compreensiva, Durkheim com seu positivismo funcionalista e Marx com sua dialética materialista, que são tradições teóricas totalmente diferentes entre si, apontam por uma mesma convergência da importância que o trabalho tem nesse mundo que nós vivemos, né? E a importância do trabalho é tão grande, né, como estruturadores dessa sociedade, que o maior dos perigos para nós, meros trabalhadores, né, nós que vendemos nossa força de trabalho, e para toda a população que se encontra nessa mesma posição social, o maior dos nossos perigos é justamente ficar desempregado. Além de ser o emprego a fonte de renda em que nós não nos mantemos enquanto seres vivos e seres sociais, também o desempregado, aquele desempregado, ele sofre toda uma série de censuras, as pessoas apontam, né? Aquele cara é desempregado, aquele cara não quer trabalho, aquele cara é vagabundo, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Ou seja, grosso modo, em nossa sociedade, quem não tem dinheiro não é nada. Socialmente falando, né? Quem não tem dinheiro não é nada, não tem acesso a nada, né? É uma nulidade, né? Você não tem acesso aos bens, você não tem acesso às mercadorias. As pessoas, às vezes, olham em desdém em relação a você, né? Falando assim, pô, o cara ali não trabalha, não faz nada da vida, é um vagabundo, é isso, aquilo, né? Não percebe que essa relação do emprego e desemprego é estrutural, depende da pessoa, né? Não é a pessoa que não quer não trabalhar, não é que não tem emprego, né? Então, toda essa relação entre emprego e desemprego, entre trabalho, a pessoa está trabalhando no mundo, está trabalhando enquanto formadora da identidade, enquanto o maior grau de importância ou desimportância que nós temos na própria realidade social, não é verdade? Imaginem você o cara que é vagabundo, que não faz nada, no sentido, do ponto de vista
da, de uma média, de uma mediana social, né? Ele é apontado como não faz nada, que ele é vagabundo, que ele é sustentado pela esposa, ou que que ela é sustentada pelo esposo, que ele é sustentado pelos pais, que é isso, que é aquilo, toda essa série de adjetivações negativas. Por outro lado, lógico, aquelas pessoas que têm um determinado sucesso financeiro, independentemente da moral, se ela é boa pessoa, se ela é má pessoa, se ela é assassina, se ela é psicopata, se ela é isso ou aquilo, ela, tendencialmente, as pessoas vão olhar para aquelas pessoas e vão admirar aquelas pessoas enquanto modelo. Então, a gente estava falando, o trabalho tem isso também de construção da nossa identidade, da nossa subjetividade, além de estruturar realmente as relações sociais, né? Além de ser o centro, né? Tudo gira em torno da atividade, não vou dizer tudo, mas quase tudo, o essencial da nossa sociedade, gira em torno das atividades econômicas. Tudo, nossa vida a gente passa, por exemplo, 35, 40 anos, boa parte da nossa vida trabalhando. A gente passa boa parte da nossa vida trabalhando. As discussões mais pesadas politicamente, né, do ponto de vista da política institucional, elas geralmente são em relação a questões econômicas, né? Então, por exemplo, está discutindo aqui a votação da PEC 186, chamada PEC emergencial, que está causando uma discussão muito grande, um movimento muito grande contrário a essa PEC, né? Você não sabe, a PEC mais uma política assassina de Paulo Guedes, que quer desvincular o investimento da educação e da saúde, né? Dos investimentos mínimos, né? Quer tirar isso da Constituição, ele quer congelar concurso público, quer congelar aumento salarial para servidor público, um monte de coisa, né? Aí tem a reforma administrativa, etc. Então, até na política, né? Esse locus de um entendimento da vida em sociedade, né? Ela é subordinada pela atividade econômica, né? Nesse sentido, que as políticas econômicas são as que causam mais comoção, as políticas econômicas são as que causam mais comoção no cenário político institucional, né? Que causa mais comoção, o que derruba ou que elege, geralmente o que derruba ou que elege presidente, governador, etc. Se a economia vai boa ou mal, isso é um grande indício, né? Então, nesse ponto, estou tentando explicar para vocês a importância que o trabalho, que a atividade econômica tem para a nossa sociedade. Então, o trabalho tem essa importância, né? Através do emprego, através do desemprego, através da subordinação de outras esferas sociais, como a própria política, né? Subordina a política, né? Como subordina a arte se torna mercadoria, etc. Quer transformar tudo em mercadoria, grosso modo. Mas o trabalho, o que é o trabalho? Por quê? Como esses três autores teorizam sobre o trabalho na modernidade, né? Vamos ver? Primeiro a gente começa com Weber, né? Max Weber. Começando com Max Weber. Não sei se foi nessa turma, foi na outra turma, acho que foi na outra turma que eu estava discutindo sobre Weber, tinha um protestante, acho que era na turma da noite, gestão comercial. Max Weber tem, talvez, seu livro mais famoso, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Em que ele busca compreender o moderno capitalismo burguês, né? Ele fala lá o que ele entende como capitalismo, aí depois ele vai discutir sobre essa particularidade do moderno capitalismo ocidental, né? O que ele fala? Qual é o ponto central do que ele fala? A partir da nova interpretação de Lutero da Bíblia, né? A partir da crítica dos protestantes à Igreja Católica, né? A degeneração da Igreja Católica, da indulgência, né? Lembra que a Igreja Católica vendia até terreno no céu, etc. As pessoas compravam sua salvação ou não. Então, a tradução de Lutero da Bíblia, que dá quem seja o que se chama historicamente de reforma protestante, né? Você sabe, reforma protestante, ele traduz a Bíblia, uma nova tradução da Bíblia, que tem um ponto
em que ele traduz o termo, a palavra trabalho, diferentemente do que ocorria anteriormente a ele. Ele traduz a palavra trabalho vinculada à vocação. A tradução de trabalho de Beruf em alemão, não sei a pronúncia direito, está vinculada a partir de Lutero à vocação. Né? Trabalho torna-se uma vocação. Vocação de quê? Aí ele vai explicar lá, não, nós vamos acabar com essa degeneração da Igreja Católica, essa vida de iludidos, etc, etc. Né? A igreja, o protestantismo não acredita na existência de santos, etc, etc, etc. O protestantismo não acredita na salvação via, por exemplo, confissão, via arrependimento. Né? Não acredita também nisso. Ou seja, o processo que foi desencadeado pela reforma protestante foi um processo que Max Weber fala que é um processo de desmagificação do mundo. Né? Processo de desmagificação. A religião protestante não é uma religião mágica. Por que a religião protestante não é uma religião mágica? Mágica está ligada ao sentido de nós tomarmos algum tipo de atitude perante o divino, e essa atitude que nós tomamos perante a realidade divina, nós podemos ser absolvidos, ou podemos ir ao céu, ou sermos eternamente condenados, se não fizermos. Então, mágica no sentido de que, você fazendo determinada atitude, você pode ser salvo ou não. Então, apesar de você pecar, você, sei lá, você vai confessar, você vai rezar 1000 Ave Marias, 10.000 Pai Nosso. Mas a partir do momento que você faz isso, você é perdoado de seus pecados. O protestantismo não tem isso. Né? O protestantismo está dizendo que não há possibilidade de salvação, de você se salvar. Se você for condenado, você vai ser condenado. Se você for escolhido por Deus, você é escolhido por Deus. Não há nada que a gente possa fazer para mudar isso na Terra. Não há nada. É determinado por Deus. Só que, aí no desenvolvimento dessa obra de Max Weber vai falar o seguinte, essa nova postura perante a vida cotidiana, esse desconhecimento de que a pessoa está ou não salva, tem uma repercussão muito, muito grande subjetivamente, né, que as pessoas ficam sem saber se foram salvos ou não. Então, ninguém sabe mais se está sendo salvo ou não está sendo salvo. Né? Fica sem saber, falando, poxa, será que Deus me salvou? Será que Deus me salvou? Então, fica numa espécie de insegurança. Insegurança para tocar a sua própria vida. Não é verdade? Só que essa tradução, voltando à tradução do trabalho que Lutero empreende como vocação, aí se encontra o ponto central da importância do trabalho. Por quê? Se não há possibilidade de... Vocês estão entendendo, né, gente? Está com alguma dúvida? Estão entendendo? Tá show. Beleza, Calma. E Laís, cadê? Darliane não fala nada, não? Geisiane só falou que saiu. Jéssica? Calma, tá gostando. E aí? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vocês estão entendendo. Pelo amor de Deus, se não tiver, fala. Aí ele fala, não há possibilidade, o trabalho como vocação, isso significa o quê? Olha o que significa, segundo a interpretação de Weber, viu, gente? Ele vai falar, é através do trabalho, da dedicação, da disciplina, da atividade do trabalho. Olha, dessa nova perspectiva de interpretação do trabalho que começou com Lutero, é que aquele fiel protestante vai saber se ele foi salvo ou se ele não foi salvo. Se ele teve um sucesso financeiro considerável pelo trabalho, se ele for algum dono de alguma empresa que começou, enriqueceu, etc, etc, é um sinal, talvez o sinal mais importante, de que essa pessoa, ela é uma escolhida por Deus. Se, caso contrário não ocorresse, era uma pessoa que não foi escolhida por Deus, obviamente. Ou seja, essa nova perspectiva de se entender o trabalho, toda essa crítica do protestantismo, que começa com Lutero, vai para Calvino e outras seitas protestantes,
reinterpreta o trabalho, e o trabalho é como, dessa nova forma de interpretação do trabalho, é como se ele fosse um plus, se ele fosse um combustível para o desenvolvimento, a racionalização das relações de trabalho capitalistas. Então, as pessoas tinham que, através da mediação do trabalho, desse trabalho visto como vocação, ou seja, desse trabalho entendido enquanto uma atividade positiva. Trabalho também passa a ser uma atividade positiva, não negativa. Vocês lembram que na sociedade feudal, só quem trabalhava era o servo. O aristocrata e os clérigos não trabalhavam, porque a atividade do trabalho é considerada uma atividade menor. Então, os aristocratas eles não trabalhavam. Vocês lembram disso? Em outras sociedades também. Quem trabalha é o escravo. O dono do escravo não trabalha. Então, com essa lógica da reforma protestante, o trabalho passa a ser positivo, o trabalho passa a ser vocação, e dessa nova realidade do trabalho se desenvolve a própria relação capitalista de produção. Se desenvolve o próprio capitalismo ocidental. Então, você vê como essa nova interpretação do trabalho, segundo Marx e Weber, ele é um plus, ele é um combustível do desenvolvimento do capitalismo. Olha o centro do trabalho. Olha como o trabalho toma o centro para explicar essa mudança na sociedade. Olha como a atividade econômica toma o centro. É pela atividade econômica que a gente vai saber quem foi salvo ou quem não foi salvo por Deus. Pelo trabalho, pela atividade econômica. Professor, mas o que tem a ver trabalho com salvação? Por que trabalho com salvação? Natália, imagine que você não tem nenhum outro meio para saber que você foi salvo ou não. Você não é através da confissão dos padres, não é através de compras de indulgência, não é através de, por exemplo, nenhum tipo de magia que você vai ser salvo. O protestantismo, ele critica todas essas formas. Se o fiel, imagine um fiel católico, você tem que imaginar um fiel católico e um fiel protestante. O fiel católico, ele pecou. Ele fez alguma coisa, ele pecou. Ele vai lá ao pé do padre e fala, padre, eu quero me confessar. Não, vamos confessar. Ele fala, pô, padre, eu fiz isso. Ele fala, pô, meu filho, você não pode fazer mais isso, então mais reze 10 Ave Maria, reze 10 Pai Nosso, que você vai ser perdoado por Deus e está salvo. Na tradição cristã, se fala que você se arrepender dos pecados, etc., você vai ser salvo. Tem vários vídeos do Porta dos Fundos que criticam isso, né, de forma cômica. Catolicismo. O protestantismo não tem isso. Não tem nem confissão, não tem nem indulgência, não tem nada disso. Só que, Natália, para os fiéis protestantes, você tem que se imaginar enquanto fiel protestante. Você acredita em Deus, mas você não sabe se você vai ser salvo ou não, porque você não tem esses elementos que o catolicismo tem. Aí você vai falar, poxa, como é que eu vou saber se eu sou salvo ou se eu não estou salvo? Aí, a partir dessa nova interpretação do trabalho, que começa com essa tradução inovadora de Lutero para o conceito de trabalho, a partir do sucesso no trabalho, dessa atividade contemporânea no trabalho, ou seja, se a pessoa conseguiu acumular riqueza, que aquele acúmulo de riqueza vai ser um sinal, um indício muito forte, não é certeza, mas vai ser um indício muito forte, que aquele fiel protestante foi um escolhido de Deus. É como se Deus tivesse, para eles, é como Deus estivesse apontando a seguinte questão: você enriqueceu porque eu escolhi você. Você é meu escolhido. E através de sua riqueza material, você está tendo um sinal que eu lhe escolhi. Aí, por isso que o trabalho toma essa importância. Lembrando também que o trabalho protestante tem essa conotação positiva, como eu falei. Então, o trabalho com padres protestantes, a atividade econômica capitalista, por exemplo, a cobrança de juros, que era condenada pela Igreja Católica,
com a reforma protestante, eles não condenam a cobrança de juros. Eles não condenando a cobrança de juros, essa atividade econômica, como se fosse, repito, como se fosse, tivesse sido um combustível para que se desenvolvesse as atividades econômicas capitalistas. Ficou claro, Natália? Ô, professor, também vale salientar Oi. que antes da Igreja Católica ser uma igreja, ser considerada doutrina, ela é uma instituição social, né? Então, com o desenvolvimento da sua organização, ela precisou, na verdade, fazer com que essas indulgências, esses pagamentos, essas transferências dessem base e consolidasse ela enquanto organização doutrinária, né, do ponto de vista religioso, para que pudesse desenvolver suas competências. E aí todos os fiéis começam a ter o compromisso de arcar com a folha de pagamentos, né? Então, daí, aumenta-se a produção dos servos, né? Das pessoas adeptas, para poder também custear a questão da doutrina, né? Do pagamento dos aluguéis, das construções e tal. Peraí, você entendeu, Natália? Sim, professor. Mas no Entendeu caso, mesmo? para eles, né, que são assim, no caso. Para eles. Sim, Na justamente. interpretação de Weber, né? A gente está discutindo a Uhum. interpretação de Weber sobre o trabalho. Calvin, isso tudo pode ser, mas é uma esculhambação, né? Boa parte das indulgências eram para o luxo do clero mesmo, naquela época. Não tinha isso, né? E os servos viviam. Mas Weber não está interessado nisso. Weber não está discutindo, era isso, não era isso. Funcionava como um financiamento para manter a instituição, a igreja. Weber não está interessado nisso. Né? E eu não estou discutindo isso. Né? A discussão é só o processo histórico como ocorreu, segundo a interpretação de Weber. Você está me compreendendo, Calvo? Tudo bem, Só professor. como aquele processo teria ocorrido segundo a interpretação de Weber, porque é passível de crítica, que já sofreu muitas críticas, né? Por algum outro sociólogo, né? Aí eu não sei se eu falo, a gente não vai terminar isso. Eu preciso, na próxima aula, fazer um teste para dividir direito o que eu estou falando, porque eu já falei aqui, já vai dar 5 horas, eu falei de Weber, falei alguma coisa, eu falei de Weber, quero falar de 3. Então, não sei se eu continuo, pego outro autor e continuo na outra aula, ou se eu termino aqui, já. Eu não sei, vamos começar de Marx. Eu começo agora Marx, a gente continua Marx próxima aula, e vai para Durkheim, os primeiros 10, 15 minutos. A gente já pega o outro conteúdo. Marx, fundamentalmente Marx, também interpreta o trabalho enquanto essa categoria central, a atividade econômica contra a categoria central da sociabilidade capitalista. Né? Mas em Marx, passando bem rápido, né? Trabalho é um conceito mais amplo. Né? Para Marx, né? Pelo menos lá nos manuscritos econômicos filosóficos, etc. Aí uma interpretação também do famoso filósofo marxista, pensador marxista, Lukács, né? Sua ontologia do ser social, ele vai falar que o trabalho é a categoria ontológica do ser social. O que é que significa isso? É pelo trabalho que o homem se torna homem. Né? Pelo trabalho, pela atividade do trabalho, e que há essa passagem de nossas determinações biológicas, né? Nossa animalidade, vamos dizer assim, né? Para o ser social, para nós, enquanto indivíduos sociais, né? Dotados de uma razão, que nós não estamos à mercê de forma imediata de nossos instintos, de nossas determinações biológicas, nós racionalizamos, nós construímos um mundo de cultura, nós organizamos a atividade de trabalho de forma consciente. Então, a gente vai falar do trabalho. Por que isso? Porque o trabalho é necessariamente um momento em que o ser social, ele realiza o que Lukács chama de teleologia, uma pré-videação. Né? Ele pensa
antes, ele projeta antes aquilo que ele quer, o produto que ele quer na sua relação com a natureza. Então, isso de pensar, de tentar antecipar, de projetar na consciência o que ele quer com o produto de trabalho, dá essa ruptura ontológica, né, que ele fala, né, esse salto ontológico que ele fala. Por quê? Os outros animais eles não trabalham dessa forma, né? Os outros animais eles agem com base nas determinações biológicas, né? A abelha vai lá, pega pólen, ah, transforma aquele pólen em mel, etc., porque ele é determinado biologicamente, né? Outro animal também, um cachorro, não vou botar o cachorro no leão, age daquela forma porque é determinado biologicamente. Aí Marx vai falar, não, nós temos essa diferenciação, né? E ele entende como trabalho, basicamente, intercâmbio entre homem e natureza, ou seja, intercâmbio entre homem e natureza, o homem busca na natureza, busca transformar na natureza, transformar a natureza, e dessa transformação, o que é que ele está buscando? Ele está buscando construir determinados objetos, determinados valores de uso para a satisfação de necessidades humanas. Ele está falando basicamente de trabalho é isso. Esse é o entendimento do trabalho para quaisquer formas sociais, né? As formas pré-capitalistas, a forma capitalista, e se houver uma sociedade comunista e socialista, trabalho também vai ser isso, né? Só que na sociedade capitalista o que ocorre? É uma sociedade dividida em classes sociais, né? Como é a relação das classes fundamentais é a burguesia e o proletariado, então essa relação do trabalho, ela se dá em quê? Vou ver isso, viu? Calma. O trabalho é o quê? A burguesia, ela torna-se dona do meio de produção. Ela torna-se dona dos meios de produção. Os outros seres humanos fazem o quê? Só tem sua força de trabalho para vender, né? A gente só tem a força de trabalho. Vai lá na loja, como eu falei, vai lá na loja, bota o currículo, o cara, não, vou lhe contratar. Não, vou lhe contratar. Então é isso. A burguesia está de um lado, ele compra a sua força de trabalho, explora o trabalho deles, o trabalho do proletariado, para justamente conseguir seu lucro, né? Exploração da mais-valia que Marx fala, e posteriormente seu lucro, né? E o trabalhador tem o quê? A única coisa que nós temos, né? Nossa força de trabalho para vender, né? Nós temos isso, é a única coisa que nós possuímos. Nós não temos o meio de trabalho, então não dá para você construir nada porque a gente não tem força de trabalho. Não dá para você construir casa porque você não tem. Imagine aí você, uma pessoa sozinha, você construir um martelo, né? Olha o trabalho que se dá para construir um martelo, né? Um simples martelo, né? Imagine, né? Se for martelo de madeira, o que você vai ter que ter acesso à madeira. Você vai ter acesso àqueles instrumentos para cortar madeira, para lixar madeira, etc, etc. Aí aquela parte que bate no prego, você vai ter o quê? Que ter acesso ao ferro, né? Vai ter que tirar o ferro, vai ter que transformar o ferro em aço, bater, etc, etc, para que chegue no produto final que é o martelo. Olha a dificuldade que é isso. Um simples objeto. Porque nós não temos mais um meio de produção. Se é um meio de produção, não, como fazer? Então, só resta vender a força de trabalho, né? Capital. Ali o capitalismo é o quê? Capitalismo é uma estrutura social, gente, que a atividade econômica, ela tem como único objetivo, qual é o único objetivo da atividade? Quando o capitalista produz mercadoria, contrata força de trabalho, qual é o único objetivo que ele tem? Hein? Gente, me ajudem. Eu sei que está terminando a aula, mas qual é o único objetivo? Eu tenho uma empresa, Calvin, você tem uma empresa junto com Laís. Qual é o objetivo de vocês a criar uma empresa junto com Laís? Laís, fala aí. Lucro. Exatamente, gente. É o lucro. O único objetivo do cara é o lucro. E o lucro advém de quê? Da venda de mercadorias. Quem produz a mercadoria? Os trabalhadores. Vocês estão entendendo? Então ele só quer o lucro. Então, como é aquele lucro? Ele, supondo, Calvin Laís constrói uma fábrica de colchão, não, de computador. Eles começam a construir computadores, né?
Mas aí ele vai ter que pôr à venda esses computadores. Ele distribui para uma determinada rede de varejo. A rede de varejo vende os computadores, né? Aí, essa rede de varejo paga a fábrica, etc., fica com a parte do lucro e a fábrica fica com outra parte do lucro. A centralidade que Marx está falando aqui, nas outras sociedades, gente, não existia isso. Aí você fala, não existia o quê? O trabalho, não, as pessoas não produziam. Não é que não existia, não é que as pessoas, lógico que as pessoas produziam determinados objetos, mas eles não eram mercadorias. Por que eles não eram mercadorias, gente? O que Calvin falou? Se objetivo o lucro é obtido através da que verbo é do ato de vender, da venda. Nas outras sociedades não existia isso, porque a produção não era prioritariamente, principalmente, não era orientada para a venda. O que as pessoas produziram na antiguidade clássica, o que as pessoas produziam na Roma antiga, o que as pessoas produziam na África, no continente africano, o que as pessoas produziam na China, o que as pessoas produziam no sistema, na Idade Média, não tinha como objetivo ser posto à venda no mercado. Era principalmente para consumo próprio, consumo das pessoas, tanto dos servos, dá exemplo, voltando à realidade feudal, tanto dos servos como dos senhores, quanto dos clérigos. E isso é a mudança fundamental do capitalismo, porque o trabalho, ele passa a ser o centro, a atividade econômica passa a ser o centro. Por quê? Mas que tipo de trabalho? O que Marx chama de trabalho abstrato, trabalho morto. Então, independe o produto particular, o produto singular, independe se você está produzindo computador, independe se você está produzindo cama, independe se você está produzindo televisão, independe se você está produzindo carro. O que importa para o capitalista é que você esteja trabalhando. É o que Marx chama de trabalho abstrato, trabalho morto. Aquele, não sei se vocês já ouviram falar, o tempo de trabalho socialmente necessário para se produzir determinada mercadoria. E esse tempo de trabalho, e esse trabalho morto, e esse trabalho abstrato, é um processo de desumanização dos trabalhadores. Porque está vinculado ao que Marx chama o conceito de alienação e estranhamento, né? De estranhamento do trabalho. Então, ele está falando isso. As pessoas não interessa o produto, qual o produto que ele está produzindo. O que interessa é que ele esteja produzindo algo para o dono dos meios de produção vender e lucrar. Aí a gente vai continuar isso na próxima aula, porque a gente vai puxar isso, eu falo de Marx, falo de Durkheim, mas a partir disso que eu vou falar na próxima aula de Marx, a gente já puxa o nosso outro conteúdo, né, que vai ser sobre Taylorismo, eu acho, Taylorismo, né? Vou falar sobre Taylorismo, que significa o quê? O trabalho no capitalismo, né, nas sociedades que são cindidas em classes sociais, mas principalmente no capitalismo, que a gente está vivenciando no capitalismo, ele deixa de ser uma atividade humana em que há uma efetivação das potências, das riquezas, da subjetividade de nós, seres humanos, e passa a ser um processo, uma atividade social de empobrecimento da nossa humanidade. Justamente porque trabalham naquela categoria ontológica fundamental do ser humano. Então, o trabalho, a estrutura da sociedade capitalista para Marx, e é o ponto negativo que ele aponta, está nesse sentido. Porque as pessoas apenas produzem por produzir, apenas produzem por querer lucrar e lucrar mais, e toda a vida social, toda a existência social, ela é influenciada por essa lógica. Então, nós todos, não só quem produz, nós tendemos a pensar dessa maneira, tendemos a ver isso, a querer trabalhar para, logicamente, para ter o salário, para a gente ter o salário, para a gente consumir mercadorias
e para consumir mais mercadorias, e para viajar para consumir outras mercadorias, e consumir outras mercadorias, e vai consumindo outra mercadoria, e a burguesia produz mais mercadoria, e nossa vida passa enquanto meros consumidores de mercadoria. A gente faz trabalho e consumo. Nossa vida, basicamente, se resume ao quê? A trabalhar, conseguir nosso salário, do salário pagar nossas contas, e o que sobrar, consumir alguma coisa. Nossa vida. Aí Marx vai falar que é um processo de o homem torna-se unilateral. Né? O homem torna-se unilateral. A atividade econômica domina a vida do homem. O trabalho domina a vida do homem. Não importa mais. Um exemplo também que pode ser levantado aí. Ela torna-se ela mesma mercadoria. No sentido de que, Calvo? Rapidinho que você fala. O artista, basicamente, hoje, ele não está... Alguns dos artistas, ele não pouco importa para ele qual é a qualidade de sua música, por exemplo. O que importa para ele é que a música venda. O que importa para a gravadora não é a qualidade da música, grosso modo. O que importa para a gravadora é que aquela música seja fácil de ser ouvida e que as pessoas consumam aquela música. Ou seja, a própria atividade artística ela está sendo subordinada à atividade econômica. Então, o que é que interessa no fundo? O que é essencial? Que venda. Ou seja, que consuma. Então, a gente trabalha e consome. Então, é esse moto perpétuo, essa loucura, né? Parece aquele brinquedo de rato, né? Que é tipo uma roda gigante, né? Que o rato fica lá, correndo, sem objetivo nenhum. O que Marx está falando é isso, é a lógica do capital. A atividade econômica é o centro, mas esse tipo de atividade econômica e esse tipo de trabalho que empobrece a nós, e que nós vivemos nesse sentido. Aí surgem crises de superprodução, etc, etc. Fala aí, Calvin. O hamster. Diga aí, Calvin. Calvin, você queria falar, eu interrompi. Exatamente, também, é isso. O que o Marcos está falando é isso. Aí, vocês me lembram, vai, quem é que quer falar? Vai. Desse mecanismo. Seu microfone não está muito longe, não, Calvin. Aí, na próxima aula, vocês me lembram de voltar a esse ponto. Tá. Não tá Professor, mesmo, o senhor vai colocar algum slide sobre o que você explicou hoje? Eu vou tentar falar, mas eu vou procurar um vídeo. Calvin botou uma referência, não foi? Mas eu acho que... Calvin ensina o Calvin, viu? Mas eu vou procurar um vídeo. Tem um vídeo sobre Marx que é interessante sobre isso, tem que é fácil de entender. Aí vocês me lembram, nesse ponto, que eu tenho que explicar o que é estranhamento, por que o trabalho se torna negativo, porque é uma atividade estranhada, o trabalho se torna estranhado. E também explicar melhorzinho o que é, de uma forma mais pormenorizada, o que é trabalho morto, o que é trabalho assalariado, o que é trabalho abstrato, o que é trabalho concreto. A gente fecha logo Marx, começa a Durkheim e vai para o terrorismo. Joia. Aí vocês estão percebendo como o trabalho adquire essa centralidade? Olha como... Vai, diga. Sobre alienação, né? Na verdade, aquele filme de Charlie Chaplin fala exatamente da força do operário, né? Para poder produzir, e ele acaba perdendo saúde e seus bens, né? O controle e o domínio para poder produzir Bem lembrado. Eu sempre falo disso, mas eu esqueci. Vocês já assistiram Tempos Modernos? Vocês querem assistir? Se eu quiser, eu boto. Se vocês tiverem tempo, eu vou procurar o link, acho que no YouTube tem, procurar o link para vocês assistirem esse filme. É o que Calvin falou. Tem uma parte desse filme que ele trabalha numa esteira de natureza terrorista, né? Que eu vou falar na próxima aula, que é interessante, é muito engraçado
e muito paradigmático, né, dos tempos que nós vivemos. Ele faz o quê? Ele só aperta. É só aquela esteira. Você lembra daquelas esteiras das grandes fábricas que passava aquilo? Que ele passava, aperta alguma coisa, aí passava, o outro faz isso, aí o outro faz isso, aí no final do processo está a mercadoria construída. Exatamente, o Fordismo e alienação fala tudo isso. Vocês lembram disso, né? Imagina aquela fábrica, aí passa aqui, aí se for, sei lá, carro, aí o cara vai lá, tá montando carro, o cara, aí, aqui aquelas peças vão para outro lugar do carro, ele vai, pinta, etc, etc. Vocês estão lembrados disso? Aí, esse é o que Marx chama de trabalho estranhado, alienado. É interessante que tem uma cena, aí Charles Chaplin tá lá apertando, ele só faz apertar os parafusos, aí ele sai da fábrica, e ele sai apertando parafuso também. Ele vai andando na rua apertando parafuso, vai andando para você ver esse processo de alienação, né? Essa centralidade do trabalho, né? Como o trabalho, essa atividade exaustiva, essa atividade em que nos cansa, que não é efetivação de nossa subjetividade, ela influencia também nossa vida fora da fábrica, fora da atividade do trabalho. O que Charles Chaplin está falando é que nessa cena em particular que eu descrevi, é que a própria atividade do trabalho, que é de apertar os parafusos, ela não termina no momento que o operário saía ou no momento que o operário sai da fábrica. Essa lógica de desumanização, Charles Chaplin está apontando que essa lógica, ela preenche toda a existência humana. Fora da fábrica também, nossa vida cotidiana também. Mas aí a gente vai discutir de forma mais pormenorizada na próxima aula, que aí já é um gancho para terrorismo e Fordismo. Beleza, gente? Deixa eu anotar aqui a indicação de nosso apresentador de TV, Calvin, nosso pernambucano lá. Aliás, gente, esse ano vai ser esse ano difícil, sem vacina, todo mundo sabe, né? Provavelmente não vai ter São João esse ano, todo mundo sabe. Mas em 2022, Calvin, já em 2021, está convidando todo mundo do FPB para ir para o São João de Caruaru. Viu, gente? Tá gravado isso aí. Que Calvin Ele já me convidou para casa dele, professor. Olha aí. Brincadeira, viu, Calvin? Você sabe que é brincadeira, viu? Mas a gente fica para a próxima aula. Espero que eu fico falando isso, Calvin, porque você é o cara mais aberto, que é mais extrovertido, mas é tudo uma brincadeira. Se eu estiver passando dos limites, pode falar, professor, não gostei disso não, você falou na aula, né? Ô, Calvin, tu disse que ia mandar o professor fazer o quê? Se mandar dançar forró, não sei dançar forró não, gente. Aí, gente, próxima quarta-feira, né? A gente continua esse assunto, essa discussão. Eu anotei, já copiei, vou ver o vídeo, o segundo programa, Calma, com certeza, ele deu feedback lá no WhatsApp. Então, gente, muito obrigado mais uma vez por essa aula, por ficarem até 5h10. Né? Então, um abraço, Natália, Caio, Darliane, Rita, Jéssica, Calvin, Geisane. Abraço, professor. Laís, Igor. Muito boa sua aula, viu? Poxa, obrigado, viu, Natália? Eu gostei da aula hoje. Muito obrigado. Espero que vocês gostem sempre. Samara também. Viu? Luiz. Então, até a próxima quarta, a gente continua. Eu vou postar o vídeo sobre Marx. Tá? Natália, eu vou passar um vídeo sobre Marx. É um vídeo muito interessante. Porque o vídeo é muito fácil. Vou ver o de Calvin. E posto lá no sala de aula. Valeu, gente. Um abraço. Boa semana aí. Bom final de semana. Nos vemos na próxima quarta. Professor, deu para entender, viu, que o senhor explicou lá naquela hora que o senhor perguntou. Então, beleza.
Viu? Se eu estiver falando rápido, assim, mais rápido, vocês falam, pessoa, fala mais devagar que a gente não tá entendendo. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Beijo. E de noite tem mais uma aula.